Oi, galerinha! Boa tarde, gente! Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a região Nordeste. Hoje, de uma maneira um pouco mais alegre, pois estamos, gente, chegando na época de uma festa cultural que é muito importante para a nossa região. E foi muito bom. Porque coincidiu da gente trabalhar a região Nordeste justamente agora, justamente nessa época em que nós temos a nossa festa cultural, que são as festas juninas, presentes nesse mês de junho. Então, gente, vocês sabem, né, que as festas juninas, elas já fazem parte da cultura do Brasil e elas ocorrem principalmente com mais intensidade, gente, aqui na nossa região, aqui no Nordeste. Então, as festas juninas, elas tiveram origem, gente, com a chegada dos portugueses. Então, elas já existiam na Europa e aí foi se espalhando, e quando os portugueses vieram para o nosso país, eles trouxeram consigo essa tradição. E aí, os índios, eles adotaram, e a partir disso, gente, cada ano ela foi se concretizando, cada ano ela foi se fortalecendo, e nós temos, então, as festas juninas que fazem parte da cultura brasileira, principalmente aqui do nosso Nordeste. Então, a gente tem como principal foco as festas juninas, gente, na Paraíba, por exemplo, em Campina Grande. Temos também em Caruaru, no Pernambuco. Então, ela ocorre em todo o país, com ênfase na região Nordeste e com mais intensidade em algumas cidades nordestinas. Então, gente, eu enfatizei justamente essas duas cidades, que é Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, no Pernambuco, justamente porque nessas duas cidades, as festas juninas, elas são muito representativas, elas são muito importantes. Como assim, professora? Aqui na nossa região, gente, a gente costuma comemorar essas festas juninas, porém de uma forma mais simples, mais singela. Porém, nessas cidades, eles abraçam com muita intensidade essa festa. Inclusive, gente, promovem várias competições, como é o caso das quadrilhas. Então, eles se preparam durante muito tempo em questão de roupas, os passos sincronizados, a questão das músicas, e aí eles montam toda a sua coreografia, e aí eles vão concorrer nas competições, eles vão concorrer nos desfiles, nas danças. Então, eles abraçam essa cultura com muito mais intensidade. Porém, nós também abraçamos da nossa forma mais simples, da nossa forma de comemorar. Dessa forma também, cada família acaba tendo a sua cultura, certo? Então, a família, varia muito de família para família, essa questão das comemorações, das brincadeiras. Outras famílias, por causa de religião, não comemoram. Mas o que eu quero enfatizar aqui, as festas juninas, não em relação à religião, tá certo? Mas em questão de cultura, em questão de uma história que faz parte, que nós fazemos parte. E vocês sabem, gente, que as festas juninas, elas acontecem em todo o mês de junho. Porém, no início dessas comemorações, elas eram realizadas apenas no dia 23 e 24, que é o dia que comemora-se o São João, né? Esse santo religioso. Porém, como nós temos Santo Antônio um pouquinho antes e São Pedro depois do São João, então, aos poucos foram relacionando todas essas comemorações e, portanto, ficou o mês de junho completo, considerado o mês junino. Então, gente, os três principais santos que são abordados Santo Antônio, São João e São Pedro, na qual nós temos na nossa cidade um enfoque principal em Santo Antônio, que no caso é o padroeiro de nossa cidade, então tem todo um ato simbólico. E é considerado também, gente, o santo
casamenteiro, tá certo? Então, nessa aula e na aula das outras semanas, durante esse mês de junho, nós vamos relacionar o nosso conteúdo, que é sobre a região Nordeste, e sempre enfatizando um pouquinho sobre o nosso São João, tá certo? Então, hoje eu trouxe para vocês só o início, um pouquinho sobre o São João. Na aula seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as nossas festas juninas. Voltando agora para o nosso conteúdo, gente, vamos falar um pouquinho do relevo nordestino, tá certo? Já que nós estamos trabalhando a nossa tão amada região. Então, o Nordeste, gente, ele tem 3 principais formas de relevo. Quais são elas? As planícies, os planaltos e as depressões. Só enfatizando mais uma vez que quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, a primeira região que eles avistaram e também habitaram foi justamente a região Nordeste, tá certo? Então, gente, essa região ela é toda contornada pela plataforma continental e também banhada pelo Oceano Atlântico, como vocês já viram, aula passada. Portanto, ela é de fácil acesso ao mar. Por isso que nós temos em nossas capitais, gente, o turismo que é bem forte, justamente pelo clima que propicia para que as pessoas elas queiram ir tomar banho no mar, e esse lugar, então, ele é um ponto turístico muito importante aqui na região Nordeste. Não é à toa, gente, que nós sabemos que há muito preconceito, infelizmente, quando falamos do Nordeste brasileiro, mas que é aquele velho ditado. Apesar de criticarem bastante a nossa região, que nós sabemos que ela é muito rica, o Nordeste, ele é uma das regiões que mais recebem turistas estrangeiros durante o ano, justamente por causa do clima, por causa da receptividade que nós temos e também por causa dos seus principais pontos turísticos. E aí, gente, a maior parte da nossa região, ela se localiza em um extenso planalto, certo? Aqui no livro é destacado 2 principais, que é justamente o Planalto da Borborema e a Bacia do Rio Parnaíba. E nós temos também, se tratando de relevo, as áreas que são mais altas e planas, que formam as chapadas, que é o caso, gente, da Chapada Diamantina e a nossa tão conhecida Chapada do Araripe, que inclusive é também um ponto turístico bem marcante aqui nas nossas proximidades. E aí, gente, falando ainda do Planalto da Borborema, ele vai ser o responsável, de certa forma, pela seca de uma boa parte da região nordestina. Por quê? Pois através desse planalto, dessa área mais alta, ela vai impedir que as chuvas cheguem ao sertão, tá certo? Na página 74, gente, vocês podem observar a imagem de uma das praias nordestinas, que, mais uma vez, ressaltando, é um dos principais pontos turísticos da nossa região, por exibir tanta beleza e tanta receptividade. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do Nordeste. Então, o Nordeste ele possui grandes bacias hidrográficas e a principal, uma das principais é a bacia do Rio São Francisco, que é também a que a gente mais conhece de certa forma, porque é a que a gente mais estuda. Então, suas águas elas são importantes por 3 principais motivos: a vegetação, para a irrigação e também para a geração de energia hidrelétrica. Além da bacia do São Francisco, gente, nós também iremos destacar a bacia maranhense, a bacia do Parnaíba e a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. E aí, gente, além dessas 4 bacias citadas, nós também temos que destacar as construções de vários açudes grandes, considerados grandes, extensos, justamente que foram criados com o objetivo de solucionar alguns problemas da seca, que são ocasionados, pela seca. Então, vários açudes foram construídos. Nós temos um exemplo aqui na nossa região, gente, do açude de Cuncas, que é considerado um açude de grande porte,
que abastece toda aquela região, e ele foi construído justamente com o objetivo de diminuir os problemas ocasionados pela seca naquela região. Então, acredito que vocês, alguns de vocês conhecem ou então já ouviram falar, tá certo? E ainda eu falando um pouquinho da questão da transposição do Rio São Francisco, gente, acredito que vocês sabem que de uns anos, há um bom tempo já existia um projeto, né, para fazer a transposição das águas do São Francisco para outras regiões que sofrem com a seca e com a falta de chuvas. E aí, gente, esse projeto ele saiu do papel e aí ele então começou a sua fase de construção. Ele já está bem iniciado, em algumas áreas, em algumas localidades já está pronto, só esperando a disponibilização da água. Porém, tem alguns trechos que ainda estão em fase de finalização. Durante a fase que o projeto ainda estava em discussão, se ia ou não funcionar, gente, que isso aconteceu há alguns anos atrás, houve muito debate, houve muito questionamento, teve os pontos positivos e negativos, as pessoas que eram a favor, as pessoas que não eram, porém, a gente sabe, a gente que é nordestino, a gente que eu falo em nome, mesmo que vocês nunca sofreram por falta d'água, mas quando a gente fala em Nordeste, nós sabemos sim que tem muitas pessoas que sofrem, que não têm água, e aí, quando a gente fala em seca, a gente pensa logo nos nossos conterrâneos, a gente lembra logo dessas pessoas. Então, lógico que para nós nordestinos, a gente não consegue ver pontos negativos nessa transposição e sim os pontos positivos, que é justamente a chegada dessa água na nossa região. Além de tudo, gente, essa transposição, ela disponibilizou, ela ofertou muito trabalho para as pessoas na qual as obras iam passar naquelas regiões. Eu digo isso a vocês porque eu já falei pra vocês que eu não sou do Barro, eu sou de São José de Piranhas. E, inclusive, um dos trechos passou dentro da cidade, em um dos distritos da cidade. E aí eu conheci de perto toda a obra, tudo o que ela causou. E aí, em outro momento, nós iremos discutir com mais ênfase todas as consequências da vinda desse projeto, tá certo? Mas ele ofertou muito trabalho para as pessoas que moram na região e, de certa forma, ele também aumentou a economia das cidades que passaram os canais da transposição, porque vieram pessoas de fora, as pessoas tinham mais trabalho, e aí então elas começaram a consumir, de certa forma, um pouco mais, tá certo? Então, gente, hoje é basicamente isso a nossa aula. E para finalizar, gente, eu quero que para a próxima semana vocês gravem um vídeo dançando um São João para mim, tá certo? Para as pessoas que não gostam de dançar, professora, canta uma música de São João, conta alguma brincadeira que você realiza no São João, enfim, gente, mas eu quero um vídeo de vocês bem chamativo, bem criativo, pra gente matar um pouquinho da saudade, já que infelizmente nós não teremos o nosso São João presencial, tá certo? Tchau, gente!